Olá, este é o segundo vídeo da nossa aula intitulada O Pensar em Heidegger. Nesta segunda aula, nós vamos dar continuidade à leitura do texto O que quer dizer pensar, que está no volume intitulado Ensaios e Conferências. Na primeira aula, nós lemos o início desta conferência de 1952, esse início que dizia assim: o que quer dizer pensar é algo que se nos revela se nós mesmos pensamos. Para que um tal tentame seja bem-sucedido, é preciso que nos disponhamos a aprender a pensar. Tão logo nos entregamos a este aprendizado, admitimos que ainda não estamos na capacidade de pensar. O homem é, no entanto, visto como o ente que pode pensar. E isso com razão, pois o homem é o ser vivo racional. A razão, porém, a ratio, desdobra-se em pensamento. Enquanto ser vivo racional, o homem, desde que queira, precisa poder pensar. Mas talvez o homem queira pensar e não possa. Em última instância, com este querer pensar, o homem quer demais, e por isso pode de menos. No encontro passado, na aula passada, nós comentamos esses 3 primeiros parágrafos do início dessa conferência. Vimos que nós só chegamos ao país, à paisagem do pensar, se nós nos dispomos a pensar por nós mesmos, e para isso é necessário que nós nos disponhamos a aprender a pensar. Este aprender implica uma entrega, um envolvimento, né? Ao mesmo tempo, esta tarefa de aprender a pensar indica que nós não estamos plenamente na capacidade do pensar. Este ainda não pensar faz parte do aprender a pensar. E nós vimos também como, na tradição ocidental, o homem vale como o ente que pode pensar, como o animal racional. O Ocidente, neste sentido, entende o pensamento a partir do exercício da razão. O homem como o ser vivo racional. No entanto, Heidegger vai colocar uma objeção a esta posição tradicional do Ocidente. Ele coloca o seguinte: talvez o homem queira pensar e não possa. Então, nós teríamos aí um hiato entre o querer e o poder, né? E ele diz: em última instância, com este querer pensar, o homem quer demais e por isso pode de menos. Bem, o texto que vamos ler a seguir, ele aprofunda esse tema do poder, no sentido do poder pensar, né? Poder é o verbo können, e a capacidade, o verbo Vermögen, aqui são palavras-chave do texto que nós estamos lendo e interpretando. Bem, Heidegger diz assim: o homem pode pensar
à medida que tenha possibilidade para tal. Né? Aqui, possibilidade, a palavra Möglichkeit, que de certa maneira nos remete à palavra capacidade, que é ali o Vermögen, o verbo ser capaz de. Né? Então, o homem pode pensar à medida que tem a possibilidade para tal. Tal ser possível, möglich, porém ainda não nos garante que o possamos. Aí o verbo vermögen, né? Isto é, tal ser possível, porém ainda não nos garante que nós sejamos capazes disto, do pensar. Pois ser na possibilidade de algo quer dizer permitir que algo, segundo seu próprio modo de ser, venha para junto de nós, resguardar insistentemente tal permissão. Sempre podemos somente isso para o qual temos gosto. Isso a que se é afeiçoado à medida que o acolhemos. Verdadeiramente, só gostamos do que, previamente a partir de si mesmo, dá gosto. E nos dá gosto em nosso próprio ser à medida que tende para isso. Através desta tendência, reivindica-se nosso próprio modo de ser. A tendência é conselheira. A fala do homem, a fala do aconselhamento, dirige-se ao nosso modo próprio de ser. Para ele nos conclama e assim nos tem. Na verdade, a ter significa cuidar, guardar. O que nos atém ao modo próprio de ser, aí nos atém somente à medida que nós, a partir de nós mesmos, guardamos isso que nos atém. Nós o guardamos se nós não o deixamos fugir da memória. A memória é a concentração do pensamento. Em relação a quê? Em relação a isso que nos atém ao modo próprio de ser, à medida que, ao mesmo tempo, o pensamos cuidadosamente junto de nós. Em que medida isso que nos atém precisa ser cuidadosamente pensado? À medida que, por si mesmo, é o que cabe pensar cuidadosamente. Se isso é assim pensado, então é presenteado com o pensar da lembrança. Nós lhe presenteamos o pensamento que recorda, porque dele gostamos, como sendo a palavra conselheira de nosso modo próprio de ser. Bem, aqui nós temos um parágrafo bastante denso. Vamos tentar percorrê-lo, atravessá-lo, tentando clarear algumas coisas que foram ditas aqui neste parágrafo. Heidegger diz: o homem pode pensar, kann denken, aqui o verbo können, né? O homem pode pensar à medida que tem a possibilidade para isso, para tal. Né? Aqui, né, entra a noção de possibilidade, Möglichkeit. Né? É a possibilidade como aquilo que dá ao homem o poder, né, para alguma coisa. Né? A possibilidade, digamos assim, não meramente abstrata, não uma possibilidade lógica, isto é, a não contradição, mas trata-se de uma possibilidade concreta, de uma possibilidade real, e não somente de uma possibilidade pensada. Né? Então, digamos assim, para que o homem possa alguma coisa, ele já tem que ter recebido a possibilidade para tal. Né? Esta possibilidade, de certa maneira, que está já, de alguma maneira, inscrita
inserida no seu ser, na sua essência. Então, o poder pensar, ele, por assim dizer, emerge desta possibilidade de ser que nos é concedida com o nosso próprio ser, que é esta possibilidade para o pensar. Heidegger depois diz: tal ser possível, porém, ainda não nos garante que o possamos. Aqui o verbo que o possamos, em alemão, das wir es vermögen. Então aqui o verbo poder já não é mais o verbo können, como na primeira frase, mas o verbo vermögen. Poder aqui no sentido de ser capaz de. Digamos, alguém quer ser poeta, mas para ser poeta é preciso que esta possibilidade lhe seja dada enquanto um ser humano. Mas enquanto um ser humano ter a possibilidade de ser poeta, não significa ainda que aquele que recebe, que tem essa possibilidade, que ele se mostre de fato capaz de ser poeta. Então, este poder ser em sentido mais forte, que não indica apenas o possível, possibilitador, mas indica uma competência, indica que alguém é capaz, se mostra capaz em concreto daquilo ali. No caso aqui do pensar. Então, o ser possível, da possibilidade, ainda não nos garante que nós tenhamos a capacidade do pensar, que nós nos mostremos como estando no exercício da capacidade de pensar. Que nós, digamos assim, nos tornemos competentes nesta arte, neste ofício do pensar, por assim dizer. Que nós sejamos capazes de pôr em obra, de uma maneira boa, esta capacidade do pensar, essa possibilidade do pensar. Heidegger segue: pois ser na possibilidade de algo quer dizer permitir que algo, segundo o seu próprio modo de ser, venha para junto de nós, resguardar insistentemente tal permissão. Então, etwas vermögen, ser capaz de alguma coisa. Ser capaz de alguma coisa quer dizer permitir que algo, segundo o seu modo próprio de ser, venha para junto de nós, resguardar insistentemente tal permissão. Digamos assim que um menino queira ser jogador de futebol. Ele tem esta possibilidade, mas com essa possibilidade ele ainda não tem a capacidade de jogar futebol da maneira como um jogador profissional joga. Então ele precisa crescer, se formar nesta possibilidade. Então, Heidegger está falando aqui do pensar como tal capacidade, como tal possibilidade de ser
na qual o homem se forma. Né? E como é este formar-se na possibilidade de alguma coisa? Ele diz, antes de tudo, permitir que algo, segundo o seu próprio modo de ser, venha para junto de nós. Né? Quer dizer, deixar, né? Deixar que alguma coisa, segundo a sua essência, segundo o seu modo de viver, se envolva conosco, né? Se entregue a nós. Né? E aqui temos o verbo einlassen, que já apareceu anteriormente no texto. Anteriormente, Heidegger dizia que é preciso que nos disponhamos a aprender a pensar. E ele diz, tão logo nos entregamos a este aprendizado. Então, essa entrega, essa doação, né? Digamos assim, na medida em que alguém se entrega a uma coisa, a uma causa, também aquela coisa, aquela causa, como que se entrega a ele. Né? Aprendizagem de uma arte, aprendizagem de um esporte, aprendizagem de um ofício, aprendizagem de qualquer que seja a possibilidade de ser, de agir, de operar humano, implica isso, que aquele que é aprendiz, que ele se entregue, que ele se envolva com aquilo. Né? Na medida em que ele se entrega, se envolve, se doa àquela possibilidade, também aquela possibilidade advém a ele, né? Também se entrega a ele. Né? Existe um conto dos irmãos Grimm, né? Uma história que se conta para crianças, que diz muito bem sobre isto que está sendo descrito aqui por Heidegger, né? De que ser na possibilidade de algo, isto é, ser capaz de algo, quer dizer permitir, deixar, admitir, né, que algo segundo o seu modo próprio de ser venha para junto de nós, né, e resguardar insistentemente esta permissão, este deixar, né, este admitir, este abrir-se a alguma coisa. Então, vou ler aqui essa história dos irmãos Grimm, que se chama A Senhora Ruhle, em alemão Frau Ruhle. Né? Essa história, em português, conhecida como Dona Flocos de Neve. Né? Vou ler aqui a história. Diz assim, uma viúva tinha 2 filhas, das quais uma era bela e inteligente, a outra feia e preguiçosa. Mas ela gostava muito da feia, porque era sua própria filha, e a outra tinha de fazer o trabalho da casa e ser a criada da casa. A pobre moça era obrigada a ir todos os dias para a rua, sentar-se na beira de um poço e fiar até que os seus dedos sangrassem. Aconteceu certo dia que a bobina ficou ensanguentada, e por isso ela se debruçou sobre o poço para lavá-la, quando a bobina lhe escapou da mão e caiu dentro do poço. A moça correu chorando para a madrasta e contou-lhe sua desgraça. Esta, porém, lhe passou uma descompostura tão violenta e foi tão impiedosa que disse, se deixaste a bobina cair no poço, agora vai e traze-a de volta. A pobre moça voltou para o poço, sem saber o que fazer. E, na sua grande aflição, pulou para dentro para buscar a bobina. Ela perdeu os sentidos e, quando acordou e voltou a si, viu-se num lindo campo inundado de sol e coberto de flores.
a moça foi andando por esse campo até chegar a um forno que estava cheio de pão. E o pão gritava: Ai, tira-me, tira-me, senão eu queimo. Já estou assado há muito tempo. Então ela se aproximou e com a pá tirou os filões de dentro do forno. Continuou o caminho e chegou a uma árvore que estava coberta de maçãs, que gritava: Ai, sacode-me, sacode-me, nós maçãs já estamos maduras. Então ela sacudiu a árvore até as maçãs caírem e não ficar nenhuma na árvore. E depois de arrumar todas as maçãs no monte, continuou o caminho. Finalmente ela chegou até uma casa pequenina, da qual espiava uma velha que tinha dentes muito grandes, e a moça ficou com medo e quis fugir. Mas a velha gritou-lhe: De que tens medo, minha filha? Fica comigo. Se fizeres os trabalhos da casa direito, estarás muito bem. Só precisas prestar muita atenção ao arrumar minha cama, sacudindo o acolchoado com vontade, até que as penas voem. Então cai neve no mundo. Eu sou a senhora Rule no mundo, senhora Flocos de Neve. Como a velha lhe falava mansamente, a moça criou coragem e entrou na casa para o serviço. Ela cuidava de tudo a contento da velha e sacudia o acolchoado com vontade, até que as penas voassem como flocos de neve. Por isso, tinha uma vida boa junto da velha, comia bem todos os dias. Depois de viver com senhora Rule por um tempo, a menina começou a entristecer. No começo, nem ela mesma sabia o que lhe faltava, mas finalmente percebeu que sentia saudades, embora aqui passasse 1000 vezes melhor do que na sua própria casa. Mas mesmo assim, ela sentia saudades. Finalmente ela disse à velha: A saudade me pegou, e mesmo que eu passe aqui embaixo tão bem, não posso continuar. Tenho que subir e voltar para os meus. A senhora Rowley lhe disse: Agrada-me saber que tu queres voltar para casa, e como tu me serviste tão fielmente, eu mesma vou te levar para cima. Ela tomou a mão da moça e levou-a para um grande portão. O portão se abriu, e quando ela estava bem debaixo dele, caiu uma forte chuva de ouro, e o ouro ficou pendurado nela, e ela ficou toda coberta de ouro. Isto é para ti, porque foste tão diligente, disse a velha e devolveu-lhe também a bobina que caíra no poço. Então o portão se fechou e a moça chegou novamente na superfície da terra, e quando chegou ao pátio da casa, o galo que estava pousado no poço gritou: Cocoricó, cocoricó, a donzela de ouro está aqui. Então a moça entrou em casa, foi bem recebida pela irmã e pela madrasta por estar coberta de ouro. A moça contou tudo o que lhe acontecera, e quando a madrasta soube que ela chegara a tanta riqueza, quis arranjar a mesma sorte para sua filha. Ela deveria sentar-se na beira do poço e fiar. Para que a bobina caísse, ela precisaria picar seu dedo, mas ela meteu o dedo no espinheiro para ensanguentá-lo, aí jogou a bobina e pulou atrás. Ela chegou no lindo campo e continuou a caminhar. Chegou perto do forno e o pão gritou para ser retirado do forno, pois já estava muito assado. Mas a preguiçosa respondeu: Não tenho vontade de me sujar, e foi embora. Logo chegou perto da macieira, que pediu que ela sacudisse para as maçãs caírem, porque estavam maduras. Mas ela respondeu: Não faço isso, pois pode cair uma na minha cabeça, e continuou o caminho. Quando chegou à casa da senhora Rowley, não ficou com medo, porque já ouvira falar dos seus dentes, e logo se engajou no serviço dela. No primeiro dia foi diligente e fez tudo direito, pensando no que ia ganhar. Porém, no segundo dia, ela começou a ficar preguiçosa, e no terceiro, ela nem queria se levantar da cama e nem arrumar a cama de senhora Rowley como devia, e as penas não voaram. Aí, senhora Rowley cansou-se dela e a despediu.
A preguiçosa ficou contente e pensou que agora viria a chuva de ouro. Senhora Rolha levou-a até o portão. A moça ficou embaixo dele, mas em vez de ouro foi despejado um grande pote de piche em cima dela. Isto é a recompensa pelos teus serviços, disse Senhora Rolha e trancou o portão. Ela voltou para casa, mas toda coberta de piche, e o galo cantou: Cocoricó, cocoricó, a donzela suja está aqui. Mas o piche ficou grudado nela e não saiu por toda a sua vida. Bem, esta é a história contada pelos irmãos Grimm, uma história para crianças, mas que pode nos dar a pensar, né? Pode nos dar a pensar no sentido de que mostra muito bem o fenômeno que Heidegger está trazendo aqui. O que significa ser capaz de alguma coisa? O que significa estar na possibilidade de alguma coisa? Significa que nós nos entregamos, nos doamos, nos envolvemos com aquela coisa. Mas para nos entregar àquela coisa, nos envolver com ela, nos engajar no cuidado dela, no serviço dela, é preciso que nós tenhamos uma receptividade. É preciso que nós também deixemos que aquilo com o qual nós nos envolvemos venha até nós e que nós acolhamos aquilo segundo o seu próprio modo de ser, segundo o seu próprio modo de viver, né? Então, o ser bem-sucedido de que falava Heidegger no início do texto, né, que comentamos na primeira aula, o ser bem-sucedido só acontece na medida em que há esta doação que é, sobretudo, uma doação no receber. Tá? Porque quem recebe, quem é acolhedor, né, e recebe gratuitamente, e recebe, digamos, sem expectativas, digamos assim, sem cálculos, né? Quem recebe e nesse receber se doa, se entrega, este é que é bem sucedido naquela possibilidade de ser. Bem, neste caso, trata-se da possibilidade de ser que nós chamamos pensar, né? Então, para que nós nos encontremos nesta possibilidade, nos formemos, né, segundo o modo próprio de ser dessa possibilidade, é preciso aprendizagem, é preciso doar-nos, e esse doar na aprendizagem é, sobretudo, doar na receptividade. Né? Aprender é apreender. Né? Aprender é receber. Né? O verbo mantano, em grego, que significa aprender, né? Quer dizer tomar, receber, aprender alguma coisa. Né? Então, então é preciso que haja essa permissão para que aquilo que nós queremos aprender se entregue a nós. Né? Mas nós precisamos nos entregar àquilo nessa disponibilidade do receber. Né? Heidegger diz logo em seguida: sempre podemos somente isso para o qual temos gosto. Isso a que se é afeiçoado à medida em que acolhemos, em que o acolhemos. Né? Então, nós podemos, aqui o verbo vermögen ainda, né? Na medida, nós só sempre podemos apenas aquilo que nós
para o qual temos gosto. Aqui, Heidegger usa o verbo vermögen e o verbo mögen. Né? Vermögen como poder, no sentido de ser capaz de. Né? E o verbo mögen, que quer dizer tanto ser capaz de, que quer dizer tanto poder, quanto também significa gostar. Né? Mögen é esse poder que surge de um gostar, né? De um estar afeiçoado a. E ele diz, isso a que se é afeiçoado à medida que o acolhemos. Né? Então aqui há um zulassen, né? Ele tinha usado antes o verbo sich einlassen, envolver-se, entregar-se a alguma coisa, einlassen como admitir, né? Alguma coisa, acolher, receber alguma coisa, e agora o verbo zulassen. Zulassen é também admitir, né? Acolher, mais do que admitir, nós poderíamos dizer. Então, aqui no pensar entra sempre uma afeição, né? Um gostar. Né? Não é à toa que a palavra filosofia tem o verbo philein, né? Que diz esse gostar de, né? E um pôr-se de acordo, um pôr-se em harmonia com aquilo ou aquele de quem ou de que gostamos. Né? Então, filosofia pressupõe, digamos, este gostar de pensar, né? Este ser afeiçoado, né, ao pensar. Que o pensar nos dê gosto, tá? Que nós encontremos gosto no pensar. Não há filosofia sem pathos, isto é, não há filosofia sem afeição, sem paixão, sem que o homem seja atingido por aquilo que dá a pensar, né? Por aquilo que provoca o pensamento a pensar. Né? Seja esta afeição, este pathos, algo como o taumazo, como a admiração, né? Platão e também Aristóteles nos disseram que o taumazo, né? A admiração, o espanto, o assombro é o princípio do filosofar, tá? Seja outras formas de afeições, outras formas de paixões. Né? Mesmo a filosofia, digamos, mais sóbria em seu racionalismo, é tomada nesta sobriedade por uma afeição, digamos assim, a afeição pela exatidão, pelo rigor, né? Etc. Então, o aprender a pensar, né, ele só se deslancha na medida em que nós somos atingidos, provocados para essa possibilidade do pensar, e que, uma vez atingidos, provocados, afeiçoados a esta possibilidade, nós nos entregamos a ela e deixemos que ela se entregue a nós, essa possibilidade. Né? Como aquela menina da história que ela, em seu ser diligente, em seu ser trabalhador, ela se entregava, né? E se entregava de boa vontade, se entregava de coração àquilo, e uma vez que ela se entregava, então também a ela foi entregue o ouro, né? Quer dizer, aquilo que
traz consigo o brilho super abundante de ser, né? Então, o ouro, que é, como dizia Píndaro, periúsios, né? Aquilo que está sendo, vigendo, brilhando de uma maneira resplandecente, né? Então, o pensar, aprender a pensar, pressupõe esta afeição e este gosto pelo pensar. Depois, Heidegger diz assim: verdadeiramente, só gostamos do que previamente, a partir de si mesmo, dá gosto. E nos dá gosto em nosso próprio ser à medida que tende para isso. Através dessa tendência, reivindica-se nosso próprio modo de ser. Bem, então, Heidegger fala aqui, né, daquilo que, a partir de si, dá gosto, né? Aquilo que nos dá gosto em nosso próprio ser, em nossa própria essência, né? Aquilo para o que nós estamos inclinados, né? Aquilo para o que nós tendemos a partir de nosso próprio ser, né? Isso me faz recordar a primeira frase do primeiro livro do conjunto de livros que foram intitulados Metafísica, né, de Aristóteles. A famosa sentença inicial desta obra diz: Pantes anthropoi tueidenai oregontai ficei. Nós traduzimos usualmente por todos os homens, por natureza, tendem ao saber, né? Então, digamos, a saber aqui significa ter visto, né? Eidenai, saber na medida em que se vê, né? Saber na medida em que se faz a experiência da descoberta, da abertura, né? Do desvelamento do real, das realizações da realidade. Todos os homens, né, no seu modo de se constituir em sua própria humanidade, no seu próprio ser, trazem inscritos esta tendência, né, para o pensar, para o ver, para o saber, né? Então, o pensar por si mesmo nos dá gosto na medida em que a tendência para o pensar nos constitui em nossa própria humanidade, nos constitui em nosso próprio ser humano, né? E aqui o verbo oregontai em Aristóteles, orexis, né? Esse aspirar, esse tender para, né? Ter esta inclinação para, digamos assim, o pensar, né? Heidegger coloca que, através desta tendência, reivindica-se nosso próprio modo de ser, né? Vamos dizer assim,
aqui in den Anspruch genommen unser Wesen, né? Isso quer dizer, através dessa tendência, nós somos solicitados, nós somos interpelados, nós somos chamados em causa no nosso próprio ser, na nossa própria essência, no nosso próprio modo de nos constituirmos, de nos realizarmos enquanto seres humanos. É claro que alguém pode ser rebelde, não é, a esta tendência. É claro que alguém pode se fechar e não escutar esta reivindicação, esta interpelação ao seu próprio ser. E isso nem seria uma exceção, talvez isso até fosse a regra, né? Na medida em que os homens eles se trancam, se fecham a esta tendência, eles se fazem surdos, né? Fazem ouvidos de mercador para esta reivindicação, para este Anspruch, para essa interpelação para o pensar, né? Heidegger, então, no pensar e para o pensar, nós somos interpelados, chamados em causa, em nosso próprio ser. Heidegger diz assim: a tendência é conselheira. Die Zuneigung ist Zuspruch. Se na frase anterior ele usou a palavra Anspruch, né? Ansprechen, como reivindicar, interpelar, chamar em causa alguém, né? Dirigir a alguém a palavra, interpelando-o, né? Agora Heidegger usa a palavra Zuspruch, né? De zusprechen, né? Como zusprechen, como aconselhar, né? Mas também em certos contextos e usos no sentido de encorajar, consolar, né? Então, a tendência é conselheira, né? Vamos dar de novo um exemplo aí do cotidiano, né? Vamos supor, alguém vai escolher um ofício, uma profissão, né? Um curso para se formar, por exemplo, na universidade, né? Vamos supor que alguém não tem nenhum gosto pela matemática ou pelas ciências exatas, né? E ele escolhe um curso desta área de matemática, ou ciências exatas, engenharias, etc., né? Então, ele não escutou a tendência, né? Ele não escutou o conselho da tendência, né? Mas, digamos assim, o pensar, né? A tendência para o pensar que há no homem, né? É encorajador, é consolador e é conselheiro, é conselheira, né? Para o homem, né? A frase seguinte diz: a fala do aconselhamento dirige-se ao nosso modo próprio de ser, a nossa essência. Para ele nos conclama e assim nos tem, né? Então, esta fala que nos encoraja para o pensar e que nos aconselha o aprender a pensar, né? Esta fala, ela fala se dirigindo a nós, interpelando a nós, chamando-nos em causa, e isso em nossa essência, em nosso modo mais próprio de ser, no nosso modo de nascer, crescer, amadurecer, consumar-nos como humanos, naquilo que nos
é constitutivo, né? Então, é um chamar em causa, um interpelar, né? É também um chamar, né? Aqui o verbo rufen, né? Um verbo chamar, né? Ele diz, para ele nos conclama, e assim nos tem. Então, o verbo rufen, traduzido aqui como conclamar. Nós falamos de vocação, verbo vocare, chamar, né? Então, o homem como chamado, vocacionado para o pensar, né? Ele é conclamado para o pensar desde o seu próprio modo de ser, né? E no seu próprio modo de ser. Então, isso que se dirige a nós, nos chama em causa, nos conclama, isso que nos, ao mesmo tempo, nos aconselha, encoraja e consola, digamos assim, né? Isso é aquilo que nos tem na medida em que nos afeiçoou, né? E na medida em que nós nos envolvemos com isso, nos entregamos a isso, não é? Agora, isso nos tem, diz ele, né? Ele nos mantém, né? Nessa possibilidade, né? E aqui temos o verbo halten. O verbo halten significa segurar, pegar, né? Deter, manter, né? Então, aquilo que nos afeiçoou, né? Que nos conclamou, que nos chamou em causa e que, ao mesmo tempo, nos aconselha, né? Nos encoraja a seguir por um caminho, isto nos detém, isto nos mantém, isso nos segura, isso nos pegou, né? Nós somos pegos por uma possibilidade, né? Digamos assim, quando alguém, por exemplo, voltando ao exemplo, né, da escolha de uma profissão, de um ofício, né, de um caminho, de uma forma de vida, quando alguém não para, né? Quando alguém pula de galho em galho, como costumamos dizer no cotidiano, é porque ainda não foi pego, né? Ainda não foi segurado, detido, mantido naquela possibilidade, né? Mas quando há, de fato, esta de verdade, né? Como diz Heidegger, wahrhaft, quando de verdade, né? Há esta entrega, esta possibilidade de ser, né? Então, aquele que se entrega a essa possibilidade de ser, ele é pego por ela, ele é detido, mantido nela, né? De modo que, por exemplo, o artista que foi pego pela arte, né? E um artista vai dizer, não fui eu que escolhi a arte, mas a arte que me escolheu, né? Quer dizer, ele foi pego, ele foi segurado por aquela possibilidade, ele se manteve, foi cativado, nós dizemos, por aquela possibilidade. Então, essa dinâmica do pathos, da afeição, da paixão, né, que está numa possibilidade de ser, né? Então, aqui a tradução pelo verbo ater-se, né? Nos tem. Na verdade, ater significa cuidar, guardar, né? Então, que nós nos atenhamos a uma possibilidade de ser, que nós fiquemos assim, envolvidos, engajados, inseridos, tá? Grudados, por assim dizer, numa possibilidade de ser, né? Isso
ao mesmo tempo, nos hüten, né? Nos salva, nos guarda, né? Cuida e guarda. Né? Então, um verbo que também Heidegger usa muitas vezes, né? Esse verbo hüten, né? Proteger, cuidar, guardar, né? Cuidar de. Né? Então ele diz, o que nos atém ao modo próprio de ser, aí nos atém, isto é, nos detém, nos mantém, nos segura, nos pega, é somente à medida que nós, a partir de nós mesmos, guardamos isso que nos atém. Né? Então, aqui o verbo behalten, né? Que nós behalten aquilo que nos, das uns haltende, né? Aquilo que nos detém. Né? Então, uma possibilidade de ser, ela só vinga na medida em que ela nos detém e nos guarda, e na medida em que nós também cuidamos daquilo, né? E guardamos aquilo que nos detém e nos guarda. Então, esse, a meu ver, Heidegger está descrevendo o verbo philem, né? O verbo philem da palavra filosofia. Né? Esse relacionamento, digamos, de mútuo cuidado, de mútua proteção, que se dá na filia. Né? Então, o aprender a pensar, né, ele implica todo esse filém, esse mútuo cuidado entre o homem que pensa e aquilo que provoca o homem para o pensamento, aquilo que chama, conclama o homem para esta possibilidade de ser do pensar. Né? Ainda não sabemos, ainda não está nomeado isto que chama o homem, conclama o homem. O próprio pensar, né, conclama o homem. Né? E aquilo que no pensar dá a pensar, né, conclama o homem. Depois, Heidegger começa a falar de memória. Né? Para a próxima vez, vamos retomar a partir deste ponto. Né? O que tem a ver pensar e memória? Né? Em alemão, o verbo denken e o verbo andenken, né? Pensar em, no sentido de recordar, tem esse parentesco. Né? A noção de pensar e de Gedächtnis, memória, né? Também. Que isso vai ter um papel importante nesse texto que estamos lendo e comentando. Vamos terminar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.